Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Nós vamos do verso 17 até o verso 24. 1 aos Coríntios, capítulo 7, de 17 a 24. Ouçamos a leitura da palavra de Deus. No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isso que ordena em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto, que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. A lição óbvia do texto é que ninguém se torna crente a não ser se for chamado. Não é isso? Ninguém pode se tornar cristão a não ser que seja chamado. 3 vezes o apóstolo Paulo fala a respeito disso aqui na passagem. Ele fala do chamado de Deus, do chamamento eficaz, da vocação de Deus para aqueles que são seus. Chamado que a gente resiste por um tempo, mas no momento de Deus, livremente, de espontânea vontade, nós nos achegamos a Cristo atendendo a esse chamado, a esse convite que Deus nos faz. Pai querido, nós queremos aprender mais da Tua Palavra, especialmente a respeito desse ensino de Paulo que nós devemos permanecer na condição em que o Senhor nos chamou. Na condição que o Senhor nos chamou. Nós pedimos ao Pai que ao expor a Tua Palavra haja clareza, haja percepção e, acima de tudo, desejo de fazer a Tua vontade. Que essa palavra seja aplicada ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, só uma aplicação. Eu não estou esperando nenhuma chamada de Deus pelo celular. O que acontece é que minha esposa está viajando para o exterior e eu sempre uso no silencioso, sempre. Vocês nunca viram o telefone tocar aqui, mas ela está viajando e meu coração está lá, né? Eu estou preocupado. Ela vai desembarcar lá na França, vai ter que passar na alfândega, a gente não sabe direito quais as exigências, por isso eu deixei aqui ligadinho. Mas é só isso mesmo, preocupação com a minha cara metade, a melhor metade, na verdade. Deixa eu só... Muito bem, gente, vamos para essa passagem, que é uma passagem extremamente desafiadora e que trata de um ponto que é crucial para o cristianismo e que tem servido de alguma forma de crítica àqueles que são hostis ao cristianismo. Em linhas gerais, as pessoas dizem que o cristianismo é uma barreira ao progresso do homem, que é uma seita perigosa que impede a iluminação e que as pessoas avancem na sociedade, até porque passagens como essa, se você foi chamado sendo escravo, não se preocupe, você está de boa, não é? Fica de boa aí, não se preocupe com isso. Então, não somente isso, mas eles dizem, inclusive Karl Marx, que é bastante conhecido, né, um ateu, a quem é atribuído uma visão sociológica e depois política e econômica, que é bem contrária ao cristianismo, ele declara que o cristianismo é o ópio, as religiões e o cristianismo em particular são o ópio do povo. O ópio era uma bebida que deixava a pessoa entorpecida, a pessoa perdia um pouco dos seus sentidos e ficava um pouco sonolenta, não sabia direito o que fazer. O cristianismo seria uma espécie de droga que seria usada pelos poderosos para manter os subalternos, os pobres e os oprimidos drogados sem esboçar nenhuma religião. Por isso que só pode haver revolução, só pode haver progresso se realmente extirpar contra o cristianismo. O cristianismo é a última barreira
cristianismo bíblico é a última barreira que está ainda oferecendo alguma resistência ao que a gente vê acontecendo na sociedade. Então, finalmente eles virão atrás de nós, pode ter certeza. Finalmente, uma hora vai chegar, como já aconteceu em outros lugares, né? Como está acontecendo em outros lugares. Mas como eu disse, uma das críticas que eles fazem é exatamente esse tipo de coisa, que o cristianismo ensina a gente a viver acomodado na situação em que nós nos encontramos. Então, eu espero nessa noite explicar o texto, em que contexto ele foi usado e o que é que significa isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Na mensagem anterior, nós vimos a palavra que Paulo deu a respeito da questão do divórcio e do novo casamento. Ele tinha uma palavra de Cristo para casais cristãos, e a palavra era que não se divorciasse, que não fosse atrás da separação. E depois Paulo tinha uma palavra que também era de Cristo, embora Cristo não se manifestou nunca sobre esse assunto, por conta do contexto, em que Paulo ensina que aqueles casais onde um cônjuge é crente e o outro é descrente, em havendo desejo do descrente se apartar, que se aparte. Mas no mais, verso 17, cada um ande conforme a vocação que Deus lhe chamou. Deus lhe chamou casado, não queira acabar seu casamento agora porque você se converteu. Deus lhe chamou você estando solteiro ou viúva, isso não quer dizer que você tem que agora casar. O cristianismo não requer necessariamente uma mudança de status quando a pessoa se converte. E aqui eu estou falando de status social, marital, civil, econômico, financeiro, racial. Não estou falando de outras mudanças que são óbvias que têm que acontecer, mas eu me refiro à condição na vida. Em outras palavras, nós podemos servir a Deus qualquer que seja o status e a condição em que nós nos encontramos. O cristianismo tem esse poder de acomodação ou adaptação a diferentes culturas, diferentes sociedades. Pessoas podem servir a Deus exatamente onde elas estão, na condição em que elas se encontram, na vocação em que Deus chamou. Solteira, casada, viúva, escravo, livre, judeu, gentil, rico, pobre, inteligente, não tanto, educado, sem muita condição de ter obtido uma educação. Então, esse é o grande poder do cristianismo. É isso que torna o cristianismo a maior religião do mundo, por assim dizer. Está presente em praticamente todos os países, embora que em alguns seja bastante reprimido. Mas é exatamente esse poder de adaptação do cristianismo que o faz a maior de todas as religiões mundiais. Mantendo um centro, que é o mesmo, ele consegue se adaptar a essas diversas situações. Vamos então ver aqui nessa noite esse princípio geral, que o chamado de Deus não anula necessariamente o status em que nós estávamos quando fomos chamados. Depois nós vamos ver duas aplicações, uma a questão da nacionalidade e etnia e a outra com relação ao status social. E depois faremos algumas aplicações. E na próxima segunda, veremos esse princípio aplicado à questão do casado e do solteiro e da viúva, mais uma vez, que é assim que Paulo termina o capítulo 7. Então, vamos lá. O princípio é esse, que o chamado de Deus não altera a vocação, a minha vocação na vida, ou a maneira que eu vivia quando era chamado. Eu já citei aqui, já comecei a explicar, que o chamado de Deus é aquele chamado que Ele faz ao nosso coração de maneira eficaz através do ministério da palavra no poder do Espírito Santo. Há um chamado de Deus que é geral para toda a humanidade. O próprio Cristo mandou que os seus discípulos pregassem o Evangelho a toda criatura. Então, nós somos convocados por Deus a chamar todos os homens, todas as pessoas, ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Entretanto, nem todos obedecem a esse chamado. Nem todos ouvem, nem todos compreendem e nem todos querem. Na verdade, a maioria absoluta detesta, rejeita, faz chacota, ridiculariza e não quer saber. Deus, na sua misericórdia, através da ministração do Evangelho, diz que a gente chama de chamado geral, Ele chama de maneira irresistível aqueles que Ele quer.
E essa pessoa, assim chamada pelo Espírito Santo, um chamado interno lá dentro do coração, ela muito involuntariamente vem. Ela vem porque quer, ela vem disposta a isso. Uma vez que Deus vai lá no coração, ilumina o coração, abre o entendimento, mostra a situação de pecado em que a pessoa se encontra, dissipa as trevas do coração e apresenta Cristo de uma maneira tão maravilhosa que a pessoa não pode fazer outra coisa senão livremente se render a Jesus Cristo. É isso que a gente chama de chamado eficaz. É o chamado do Evangelho. E se você está aqui hoje, se você está ouvindo essa palavra e você é abençoado por essa palavra, é porque um dia Deus lhe chamou assim. Não significa uma conversão abrupta. Esse chamado ele pode ser respondido ou aceito em etapas. Tem pessoas que levam um processo, que envolve um processo a resposta, né, a resposta positiva. Pessoas que são chamadas imediatamente, como o apóstolo Paulo na estrada de Damasco. Outras são como Timóteo, que nasceu num lar cristão. A avó era crente, a mãe era crente, né, e a gente não sabe nem quando Timóteo aceitou o chamado, mas ele em algum momento da vida dele aceitou. E o apóstolo Paulo aceitou lá no caminho de Damasco, mas porque Deus o chamou de uma forma irresistível. Porque antes ele já tinha ouvido o Evangelho quando viu a pregação de Estevão, Atos capítulo 7, e participou daqueles que apedrejaram aquele primeiro grande pregador cristão até a morte. Então, quando Paulo fala aqui de chamado ou de vocação, ele se refere a esse chamado irresistível de Deus pela palavra, mediante o Espírito pelo qual nós nos tornamos cristãos, nos tornamos seus filhos, somos justificados, perdoados e passamos a fazer parte do povo de Deus. Paulo diz aí no verso 17 que cada um deve andar segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. Ou seja, que cada um continue a viver naquela mesma condição em que estava quando Deus lhe concedeu vida através do Evangelho. Que continue a viver do jeito que vivia quando Deus lhe chamou de maneira irresistível. É claro que Paulo aqui não está se referindo a situações e maneiras de viver que sejam pecaminosas. Nós já vimos no capítulo 6, se você quiser voltar um pouquinho, o apóstolo Paulo, no verso 9, ele diz assim, do capítulo 6, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, algumas pessoas que agora eram membros da igreja de Corinto, elas viviam de uma forma completamente desagradável a Deus, como, por exemplo, os idólatras, ou os que praticavam adultério. Mas quando Deus os chamou, eles mudaram o estilo de viver. Mas agora, aqui no capítulo 7, quando Paulo diz que cada um permaneça na condição em que foi chamado, está excluído, é claro, aquelas situações e aquelas condições em que a pessoa vivia e que vivia em estado de pecado ou uma prática pecaminosa diante de Deus. Paulo está falando das vocações, dos chamamentos e da maneira de viver que são pertinentes à sociedade humana, que são comuns à sociedade humana. Ele vai dar 2 exemplos mais adiante. Paulo, então, aqui, quando ele fala cada um permaneça do jeito que Deus o chamou, ele se refere ao status civil, social, financeiro, étnico. E veja que no final do verso 17 ele diz, é isso que eu ordeno em todas as igrejas. Ele pode ordenar porque ele é apóstolo de Cristo, não só da igreja de Corinto, mas de todas as igrejas cristãs daquela época, porque essa era uma das condições, era um dos privilégios ou prerrogativas dos apóstolos de Cristo Jesus. Eles tinham autoridade sobre a igreja toda. Todas as igrejas estavam debaixo da autoridade dos apóstolos de Jesus Cristo. Paulo diz aqui que ele ordena isso em todas as igrejas, como que para dizer aos coríntios, vocês não vão ser exceção. E até que os coríntios queriam exceção. Lembra que a gente viu na segunda-feira passada? Quem estava casado queria se divorciar, queria se separar, não é? E Paulo diz, não, você fica na situação em que você está quando Deus chamou. O Evangelho não obriga você a se separar.
O fato de que você se converteu não quer dizer que você vai se separar. Permaneça na vocação em que você se encontra. Isso eu ensino em todas as igrejas. Vocês não querem ser uma exceção, né? Portanto, obedeça. Agora vamos ver duas aplicações desse princípio. O primeiro, com relação à nacionalidade e cultura. Está aí do verso 18 até o verso 20. Foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Aqui o que Paulo está dizendo é o seguinte, ele está fazendo a aplicação desse princípio. Um judeu que se converte a Cristo, ele não precisa deixar de ser judeu. Ele até usa uma expressão aqui, foi alguém chamado estando circunciso. A circuncisão era a marca identificadora do judeu. Na verdade, eram 3 marcas do judeu. Era a circuncisão, a dieta, ele não comia aqueles animais proibidos lá no livro de Levítico, e o calendário, ele guardava aquelas festas religiosas e o sábado. Então, se você perguntasse a alguém no primeiro século o que é um judeu, ele ia dizer, alguém que não come carne de porco, não trabalha no sábado, e que quando o filho nasce, ele corta a ponta do órgão masculino. Então, era isso o que identificava um judeu. Mas de todas essas 3 marcas, a que era mais conhecida era a circuncisão, porque o judeu era circuncidado ao 8º dia, o menino judeu era circuncidado ao 8º dia. E Paulo diz, se você é circuncidado, é judeu, e você foi chamado por Deus para o Evangelho de Cristo, você se converteu através do ministério da palavra, Deus lhe chamou, não desfaça a sua circuncisão. Você não precisa deixar de ser judeu. Você pode continuar a praticar aquelas marcas do judaísmo. Tanto é que Paulo nunca exigia que os judeus deixassem de circuncidar seus filhos. O próprio Paulo, no sábado, Paulo era judeu, nos sábados ele ia para a sinagoga, e se você estudar o livro de Atos, você vai ver que ele se esforçava por estar em Jerusalém na época das festas, porque ser um bom cristão não significa ser um mau judeu, uma vez que você guarde aquelas tradições judaicas, não para a salvação, mas como identificadores culturais da sua raça. Você é um judeu e faz parte, já deixou até de ser uma questão religiosa. Hoje, judeus que que são ateus, eles permanecem nessas tradições, porque faz parte da cultura de ser judeu. Então, se você é judeu e foi chamado para Jesus Cristo, não desfaça a circuncisão. A gente pensa que aqui é espiritual, né? Mas não. Havia uma cirurgia, eu até anotei o nome aqui, chama-se epispasmo, em que alguns judeus revertiam a circuncisão, e era geralmente feita pelos judeus na diáspora, os judeus que moravam lá entre os gregos, que não queriam mais se identificar com o seu povo, não queriam mais ser conhecido como judeu, então era possível fazer essa cirurgia chamada de epispasmo, em que ele revertia a circuncisão. Isso é citado no primeiro livro dos Macabeus, isso é citado por Flávio Joséfo e outras autoridades a respeito do assunto. Então, você tem as marcas da sua nacionalidade, da sua etnia, Cristo chamou assim, não desfaça. Não desfaça isso. A gente pode pensar em outras marcas, não é? Por exemplo, na cultura islâmica, o uso do véu pela mulher, Cristo chamou, não precisa deixar de usar isso, que é um sinal identificador da sua raça. Eu sei também que em algumas tribos africanas tem aqueles cabelos bonitões, né? Todo encaracolado, Rastafari parece o nome, não é? Ou qualquer outra coisa assim. Deus lhe chamou, você não precisa desfazer as marcas da sua etnia. Não precisa. Você pode ser cristão e continuar ainda fazendo parte do seu povo e das tradições do seu povo. É claro, desde que não sejam tradições que estejam envolvidas com religião, com idolatria, com superstição, ocultismo ou feitiçaria, ou qualquer coisa dessa natureza. Mas o que for cultural, o cristianismo não impõe. O cristianismo não tem uma cultura. Não existe isso de uma cultura cristã. O cristianismo vai para todas as culturas, todas elas. Todas elas.
E é por isso, como eu disse, que o cristianismo é uma religião universal. E ela é professada por raças, tribos, povos distintos e diferentes daquilo que nós somos aqui no Brasil. Pode ter certeza disso. Então, você foi chamado, voltando aqui ao verso 18, foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão, como alguns judeus da diáspora faziam para se livrar da pecha, né, ou daquele identificador da religião, da etnia. Da mesma forma, ele diz aqui no final do verso 18, foi alguém chamado estando incircunciso, ou seja, um gentil, alguém que nunca foi circuncidado, né, um romano, um grego, os moradores de Corinto, né, que não eram judeus, você foi chamado e você não era circuncidado, não se faça circuncidar como alguns judeus cristãos queriam que os gentios fizessem. Aliás, essa foi uma das maiores brigas, se não a maior, do apóstolo Paulo. A carta aos Gálatas foi escrita exatamente por isso, porque alguns fariseus, judeus circuncidados, que se tornaram cristãos, eles disseram que os não-judeus, para fazerem parte da igreja, tinham que se circuncidar e guardar a lei de Moisés. E Paulo disse, mas de jeito nenhum. A salvação não é pela circuncisão, não é pela lei de Moisés, é pela fé em Cristo Jesus. Nós não temos que impor a quem não é judeu alguma coisa que é exclusivamente distinta do povo judeu, que era o símbolo da aliança de Deus com Abraão. Nós não temos que fazer isso. E essa foi a briga de Paulo. Você encontra Paulo brigando, você vai ver no capítulo, no 2 aos Coríntios, quem acompanhou a exposição de 2 aos Coríntios aqui, o ano passado, vai lembrar disso, né? A briga de Paulo contra os falsos apóstolos judaizantes. Na 2 aos Coríntios, capítulo 3, você já vê o apóstolo Paulo tratando disso aí. Paulo trata disso em toda a carta aos Gálatas. Aliás, a carta aos Gálatas foi escrita exatamente por isso, porque o pessoal queria, falsos mestres tinham entrado na região da Galácia, que Paulo tinha evangelizado, e estavam dizendo que os irmãos tinham que se circuncidar. Você encontra Paulo rebatendo isso na primeira a Timóteo, você encontra ele falando disso em Colossenses capítulo 2, quando ele diz que nós já fomos circuncidados com a circuncisão de Cristo, da qual o batismo é o símbolo. Então, não precisa mudar, você não precisa se tornar judeu quando você é chamado pelo Evangelho, e você que já é judeu não precisa deixar de ser judeu, abandonando os identificadores culturais da sua etnia. E aqui a gente pode fazer a expansão, o que vale para o judeu vale para todas as etnias, eu dei alguns exemplos aqui. Mas o princípio é esse, cada um permaneça na vocação em que Deus o chamou. Você não é obrigado a desfazer a sua nacionalidade, aquilo que você é, a sua cultura, a sua identidade étnica por conta do Evangelho. Na verdade, o Evangelho, ele eleva, aliás, né? ele dá valor a essa diversidade, essa variedade que nós temos no mundo, uma vez que todos nós procedemos do mesmo Deus. Um gentio, então, não precisava se circuncidar, nós já vimos esse ponto aqui. As razões que Paulo apresenta, eu já adiantei, estão aí no verso 19. Ele diz que a circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também não é nada. Ou seja, não faz diferença. A circuncisão não salva, a incircuncisão também não salva. O que salva, diz ele no verso 19, é você guardar os mandamentos de Deus. Não adianta você ser um judeu circuncidado, guardar todas as leis dietárias, guardar todo o calendário, se você não anda em obediência aos mandamentos de Deus. Paulo aqui com certeza está se referindo aos 10 mandamentos. Da mesma forma, o não-judeu, se ele não obedecer a Deus e seguir a vontade revelada de Deus, ele também não vai ser salvo. É claro que Paulo aqui não está tendo uma queda aqui, uma recaída, né, do tempo que ele era fariseu, dizendo que a salvação é por obras e pela guarda da lei. Não. Toda vez que Paulo fala de que a obediência salva, ele se refere à obediência que procede da fé. A fé verdadeira, ela nunca vem sozinha, ela sempre vem acompanhada da obediência, da esperança, do amor e de boas obras. Então, às vezes ele fala, a salvação é pela fé,
E às vezes ele parece estar dizendo que a salvação é pelas obras. São dois lados da mesma moeda. Onde está a fé verdadeira, estão boas obras. Onde está a fé que salva, está a esperança, está o amor, está a caridade para com o próximo. Por isso que às vezes um é citado em lugar do outro. Como ele diz aqui, o que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Ele se refere à obediência que é fruto da fé em Cristo Jesus. É isso que salva e não esses marcadores, esses identificadores, quer sejam religiosos ou étnicos. Agora vamos ver esse princípio aplicado a uma situação um pouco mais complexa, que está aí do verso 21 a 24, que é a questão da escravidão. Paulo repete esse mesmo princípio no verso 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Cada um permaneça na vocação. A vocação aqui, já disse, é o status na vida, marital, civil, religioso, étnico. Cada um permaneça na vocação em que Deus lhe chamou. O que é que você era quando se converteu? Como você vivia, qual era a sua nacionalidade, o seu estado civil, sua situação, como era? Permaneça. Veja que Paulo aqui, ele está falando para uma primeira geração de cristãos, ele está pressupondo aqui que todo mundo se converteu adulto. Ele não está falando de uma segunda geração, quando pessoas já nascem de família cristã. Mas ele está falando aqui de pessoas da fronteira missionária, não é? Pessoas que se converteram com a pregação do Evangelho. Ele repete o princípio, cada um deve permanecer como era, na condição em que Deus o chamou. E aqui ele faz uma aplicação, no verso 21. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso, mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Vamos falar primeiro, para a gente entender aqui, vamos falar um pouquinho primeiro de como era a escravidão no Império Romano. Havia milhões de escravos no primeiro século no Império Romano, em todas as suas províncias. Pessoas eram escravos por nascimento, elas nasciam de gente que já era, os pais já eram escravos, e eles nasceram filhos de escravos, e aí permaneciam como escravos. Outros eram escravos prisioneiros, que haviam se tornado escravos porque eram prisioneiros de guerra. E aí, às vezes, você tinha gente muito culta, filósofos, professores, eruditos, que eram escravos, eram levados para instruir os filhos do seu patrão, né? Aula particular, eram mentores, tutores, pedagogos, eram muita gente escrava, que na sua cultura, que tinha sido subjugada na guerra, eles eram pessoas de grande conhecimento, eram nobres às vezes, da realeza, mas agora o país perdeu a guerra, eles foram levados como escravos para servir. Um exemplo disso, Daniel, lá na Babilônia, era da nobreza, era uma pessoa extremamente culta, preparada, mas foi servir como escravo lá, era servo lá da Babilônia, e tantos outros, né? O próprio Neemias, que era copeiro do rei, ele foi levado como escravo para a Babilônia. Então tinha gente que era escravo por conta das guerras, tinha gente também que se vendia para pagar dívida. Você não tinha com que pagar dívida, você se vendia como escravo. Se vendia como escravo para pagar dívida. Outros eram sequestrados, era comum isso. Pessoas eram sequestradas, crianças eram sequestradas e aí eram vendidas como escravos. Acontecia isso aí. Esse era o sistema que havia naquela época. Havia pouca contestação, apenas algumas vozes se levantavam contra aquele sistema na época. Havia alguns patrões que eram bons, generosos, que depois de um tempo libertavam os escravos, a ponto de que alguns escravos não queriam sair, ficavam na casa do seu patrão. Esse sistema de escravidão também era conhecido dos judeus, embora no Antigo Testamento a escravidão tenha recebido uma amenizada muito grande, era bastante diferente do sistema de escravidão do Império Romano. A lei de Moisés tratava os escravos com dignidade, inclusive permitindo a mulher escrava, o filho da mulher escrava tinha tanto direito como da mulher do seu patrão. Tinha tanto direito, e na hora de dividir a herança, de repartir os bens, o filho da escrava herdava junto com o filho da mulher legítima, e havia outros benefícios assim. De qualquer forma, sim,
E aqui é importante dizer que muitos escravos se tornaram cristãos no século I. Muitos escravos se tornaram cristãos no século I. Aliás, a igreja no século I era composta, na sua grande parte, de escravos, órfãos, viúvas, pequenos comerciantes, soldados, o pessoal da classe mais baixa da sociedade. Vocês certamente se lembram do capítulo 1 dessa carta, quando o apóstolo Paulo diz: olhem para a vocação de vocês, não são muitos nobres, não são muito poderosos, não são muito dos destacados, não são muitos influentes que estão aí no meio de vocês. Se deve lembrar disso aí, é o capítulo 1 dessa primeira carta aqui. Muita gente se tornou escrava. E havia, naturalmente, a grande pergunta, não é? Agora que eu me tornei, Deus me chamou, eu servindo como escravo. O que vai ser agora? A resposta do apóstolo Paulo é que eles não deviam ficar incomodados com esse status. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Não se preocupe como se ser escravo fosse uma vergonha para o cristianismo ou um mau testemunho. Que eles aprendessem o contentamento, mesmo naquela condição, que servissem honradamente a Deus como servos. Você vai notar que na carta que Paulo escreve aos Efésios, ele vai trazer essa orientação para os escravos, que eles sirvam como se estivessem servindo a Cristo, que eles honrem o seu Senhor, que respeitem o seu Senhor. Vai ser a mesma coisa que Pedro vai dizer na sua primeira carta, a partir do capítulo 2 e também no capítulo 3. Essa é a orientação. Você foi chamado sendo escravo, sirva a Deus nessa vocação. Você pode ser escravo e servir a Deus, servir o Senhor Jesus. Seja o melhor escravo que você puder, o melhor de todos aqueles que o seu patrão tem. Honre o seu patrão. De repente, pelo seu testemunho, Deus vai ganhar o seu mestre, Deus vai ganhar o seu patrão e vai ter uma influência muito grande em toda a vida. Que não fujam, como por exemplo Onésimo, que fugiu e encontrou Paulo na prisão de Roma, se converteu e Paulo mandou ele de volta, mas pedindo que Filemão cuidasse bem dele e que o tratasse como irmão, e nas entrelinhas o pedido de libertação. Agora, para você não pensar que o apóstolo Paulo aqui está dizendo que ser escravo é uma coisa assim, né? Ele diz logo em seguida: mas se você ainda pode se tornar livre, aproveite a oportunidade. De que maneira um escravo podia se tornar livre? Ele podia comprar a sua liberdade com dinheiro, ele podia ser liberto pelo seu patrão, que se fosse um homem generoso, ou se o patrão se tornasse cristão. Há muitas histórias na tradição do cristianismo de patrões que se tornaram cristãos e liberaram seus escravos. Então havia todas essas possibilidades. O cristianismo, ele lança a semente, o fundamento, que mais tarde serviria para acabar com o sistema de escravidão. Lembramos aqui, por exemplo, Wilberforce, que era membro do parlamento inglês durante a Reforma Protestante, foi uma das pessoas que mais falou contra o sistema de escravidão, e a influência dele foi decisiva para a abolição da escravatura, algum tempo depois, lá na Inglaterra e em outros países da Europa. Quando o apóstolo Paulo diz aqui: você foi chamado sendo escravo, não se preocupe com isso, ele não está concordando com esse sistema. Ele está dizendo que você pode servir a Deus mesmo no sistema injusto, que você pode servir a Deus em qualquer que seja a situação. Se você puder aproveitar a oportunidade, fique livre. Mas se não for possível, sirva a Deus aí mesmo. Sirva a Deus nessa condição. Você pode viver para Cristo, mesmo numa situação como essa. É o mesmo princípio que ele vem estabelecendo desde o início que nós mostramos, desde o início da nossa pregação. Cada um permaneça na vocação em que está. Você pode servir a Deus, qualquer que seja a sua vocação, como judeu, como não judeu, como escravo ou como livre. No final do verso 21, aproveite a oportunidade. E no verso 22, a partir do verso 22, ele coloca aqui os argumentos para o que ele está dizendo, ou algumas razões para que ele não se preocupasse, vivesse naquela ansiedade, ou naquela angústia, porque não tem nada que traga mais
prejuízo para o cristianismo com a insatisfação com a vocação em que a gente vive. Você é empregado de uma empresa, você pode servir a Deus como empregado de uma empresa, você não tem que... Se Deus lhe der a oportunidade, abra a sua própria empresa. Mas enquanto não chega a isso, você tem que estar ali, tem que bater ponto, tem que trabalhar uma jornada complicada, um salário apertadinho. Você pode servir a Deus lá na sua empresa. Você pode servir a Deus. Não espere abrir sua empresa para servir a Deus. Se tiver oportunidade, faça isso. Mas se não, sirva a Deus onde Deus lhe colocou. Onde Deus colocou você. Então, contentamento com o status que Deus nos deu. Esse é o ponto aqui. Você pode servir a Deus, qualquer que seja a vocação que Deus lhe chamou. Olha os argumentos de Paulo aqui no verso 22. Pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. O escravo crente, na verdade, ele é livre, porque ele foi liberto da pior de todas as escravidões, que é a escravidão ao pecado, ao mundo, à morte e ao inferno. Ele foi liberto, ele é um homem livre, ainda que escravo naquele contexto em que ele vive. Da mesma forma, final do verso 22, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Quer dizer, de um lado ou de outro, nós somos de Cristo. Ou livres em Cristo, ou escravos em Cristo, que é a mesma coisa. Eu sou livre em Cristo, ou seja, ainda que eu externamente estou debaixo da autoridade, da posse, sou a posse de alguém, mas eu sou livre em Cristo Jesus. No final, eu pertenço a Jesus Cristo. Ele haverá de me libertar de todo jugo. E, finalmente, Ele haverá de me introduzir na liberdade plena. Eu sou um homem livre, mas isso significa que eu posso fazer o que eu quero? Não, porque eu sou escravo de Cristo. Eu vivo para fazer a vontade dEle. Eu vivo para servir a Ele. O ponto é esse. De um jeito ou de outro, Cristo é o referencial. E você pode servi-lo, quer seja como escravo, quer seja como livre, quer seja como servo, quer seja como patrão, quer seja como empregado, quer seja como dono da empresa. Você pode servir a Deus da maneira e aonde você está. Aqui você tem esse ponto extraordinário de que o Evangelho iguala a todos diante de Deus. A igreja cristã do século I era a única instituição onde você veria o escravo e o patrão sentados lado a lado, na mesma hora, adorando o mesmo Deus. Pessoas o judeu e o não judeu, o bárbaro e o grego, o homem e a mulher, sentados lado a lado, no mesmo lugar, adorando o mesmo Deus, sem diferença nenhuma. Era a única instituição em que isso acontecia. Eu tive o privilégio de estudar, fazer o meu mestrado na África do Sul, em meados da década de 80. E foi bem durante o tempo em que vigorava o apartheid, a segregação racial oficial. E eu fui morar com minha esposa numa cidadezinha chamada Potchefstroom, onde tinha uma universidade cristã, onde tinha um departamento de teologia muito bom. E a segregação racial funcionava lá mesmo. A gente ia fazer compras e a gente via que os brancos, eles estavam na fila do caixa. Se tivesse africanos na fila do caixa e chegasse um homem branco, ele recuava e dava o lugar ao homem branco. Nós vimos praias só para africanos e praias só para brancos. Cidade, quando dava 6 horas da tarde, quem era africano tinha que sair da cidade e ir para a sua própria cidade, porque aquela cidade era cidade de branco. E outros exemplos que eu poderia contar aqui para vocês. Mas foi então que a gente conheceu Kwasisa Bantu, que era um local no meio da tribo Zulu, onde aconteceu um grande avivamento espiritual no final dos anos 1960, no Natal de 66 para 67. Tinha acontecido um grande avivamento espiritual que durou cerca de 2, 3 anos. Milhares de Zulus se converteram e a notícia do avivamento trouxe dezenas e dezenas de milhares de pessoas de todas as partes do mundo para ver o que tinha acontecido. Minha esposa e eu fomos lá, passamos 3 semanas lá, vendo aquela bênção que foi o avivamento entre os Zulus. Aliás, esse foi o primeiro livrinho que eu tive a oportunidade de lançar
logo depois que cheguei do meu mestrado, peguei o testemunho do Erlo Stegen, que era o pastor, eu ia dizer pastor alemão, mas pode ser mal compreendido, o pastor originário da Alemanha, não é? Que foi o homem usado por Deus para aquele grande avivamento espiritual ali. E lá eu vi uma coisa que eu não vi em nenhum outro lugar da África do Sul. Brancos e africanos na mesma mesa, se tratando como irmãos, com todo respeito, sem qualquer sinal de segregação racial, unidos pela mesma fé em Jesus Cristo, irmanados, abraçados em Cristo Jesus. Foi o único lugar na África do Sul onde eu vi que a segregação racial não funcionava. Era ali no meio do povo de Deus. A igreja é o único organismo no mundo onde essas diferenças deveriam ser postas de lado. E é o único organismo que tem a única instituição que tem a base lógica, epistemológica correta para isso. É que nós somos todos livres em Cristo e somos todos escravos de Cristo. Não importa judeu, não judeu, escravo ou livre, homem, mulher, culto, deseducado, rico, pobre, nós servimos a Deus na vocação em que Deus nos chamou. Veja no verso 23 o argumento final do apóstolo Paulo. Ele diz assim: vocês foram comprados por preço. E nós sabemos que preço foi esse. Paulo nem menciona, né? Porque todo cristão sabe qual foi o preço pelo qual nós fomos comprados. A palavra comprado aqui no contexto significa resgatados da escravidão. Foi pago um preço. O escravo, para ser livre, tinha que pagar pela sua liberdade, ou então alguém chegava e comprava ele e o libertava. Deus nos comprou do mundo, nos comprou do pecado, da condenação e do mal. E o preço que Ele deu foi o sangue precioso do Seu Filho. Nós fomos comprados por esse preço. Portanto, não nos tornemos escravos de homem. Existe uma escravidão pior do que o sistema de escravatura que predominou durante séculos no mundo, que é sermos escravos mentalmente, um coração escravo à maneira de pensar do mundo, escravos à maneira de viver do mundo, escravo do erro, escravo da mentira, escravo da opressão, da angústia espiritual, mental, de pessoas que não conhecem a verdade, que se encontram confusas. Essa é a pior de todas as escravidões. E pessoas manipulam a verdade para escravizar a mente e o coração das pessoas. É isso que o falso profeta faz. Ele manipula o erro, ele escraviza a mente e o coração. Essa é a pior de todas as escravidões que pode existir. Vocês já foram comprados por preço, não se tornem escravos de homens. Termina Paulo no verso 24, repetindo: irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Eu quero fazer duas aplicações. A primeira é o que essa passagem não significa, e depois o que ela ensina. O que ela não significa? Ela não significa que os cristãos devem aceitar a escravidão. Eu já expliquei isso aqui. Nós não aceitamos a escravidão, o sistema desumano, sempre foi, a vida toda. Entretanto, em algumas situações, como aquela do Império Romano, era inevitável, não tinha como fugir. Então, o que o cristão ia fazer? Revoltado contra Deus? Ou não tinha nem voz nem vez, não podia nem reclamar no Twitter, porque não tinha Twitter, né? Óbvio, naquela época, não tinha o que fazer. Solução: contentamento e aproveitar uma oportunidade que Deus desse para ficar livre. Servir a Deus na situação em que estava. Então, o cristianismo nunca defendeu escravidão. Quem diz isso não conhece nem teologia, muito menos a Bíblia, e não conhece a história. Segunda coisa que essa passagem não está ensinando: que os cristãos não devem se esforçar para crescer na vida. O cristianismo não é ópio do povo.
O cristianismo, na verdade, traz esperança, traz alento. O cristianismo está por detrás do progresso e do crescimento das maiores nações, das maiores potências que existem hoje. É claro que depois de séculos de influência do cristianismo, abandonaram o verdadeiro cristianismo e hoje debandaram para outro tipo de coisa. Mas o cristianismo está por detrás do nascimento da cultura do Ocidente. As instituições como universidades, hospitais, escolas, tudo isso está por detrás. As liberdades civis fundamentais, tudo isso nós devemos à influência do cristianismo. Portanto, erra quem diz que o cristianismo é um empecilho ao desenvolvimento e ao crescimento. Essa passagem não está dizendo que se você foi chamado ganhando um salário mínimo, que você deve ficar aí até o resto da sua vida. Não. Se qualifique, trabalhe, estude, faça, aproveite a oportunidade que tiver, cresça, ganhe bastante, não esqueça de dar o dízimo, progrida, né, na vida. Mas se você não puder e não tiver chance, sirva a Deus com seu salário mínimo. Você pode servir a Deus na condição em que você se encontra. Também eu vou dizer isso aqui só porque eu já ouvi alguém dizer. Essa passagem não está dizendo que você tem que ficar na denominação em que Deus lhe chamou. Que às vezes as pessoas usam isso aí, ó, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado como presbiteriano, você não pode nunca mais deixar de ser presbiteriano. Só que quem diz isso não são os presbiterianos, mas eu não vou dizer mais nada, tá certo? Não vou dizer mais nada. Mas já vi essa passagem ser usada assim. Bom, não é isso que ela está dizendo, certamente que não. O que é que essa passagem ensina? Presta atenção agora. Ela ensina que a conversão não nos obriga necessariamente a alterar o chamado na vida, a não ser que eu viva numa situação ilícita. Todas as demais situações, em todas elas podemos servir a Deus. Segunda coisa que essa passagem ensina, que Deus chama diferentes pessoas em diferentes situações e condições para serem parte do seu povo e para servi-lo. A igreja é local de diversidade social, cultural, racial e financeira. Nós deveríamos nos respeitar e nos acolher em Cristo Jesus, sem preconceito para com raça e condição financeira ou social. Terceiro, essa passagem nos ensina que a fé em Cristo nos capacita a servir a Deus em toda e qualquer situação em que nós nos encontramos. Não existe nenhuma situação lícita em que você não possa servir a Deus. Quarto, lembremos aqui o ensino da Reforma Protestante, conhecido como o sacerdócio universal dos santos. Que doutrina era essa? Para entendê-la, lembrar o que aconteceu na Idade Média. Surgiu o conceito de sagrado e profano, clérigo e leigo, o sacerdote e o povo. A ideia de que ser um padre, um monge, era uma vocação superior às demais. Por quê? Porque o padre era aquela pessoa especial que, através das palavras ditas na ceia, na missa, transformava o pão e o cálice no corpo e no sangue de Cristo. Então, ele era uma pessoa especial, era uma pessoa distinta. Havia essa separação entre clérigo e leigo. Os reformadores acabaram com isso, eles disseram, todo crente é um sacerdote. Serve a Deus aonde Deus o chamar. E com isso dignificou o trabalho. Você pode, seu trabalho de dona de casa, de motorista de Uber, de médico, é tão espiritual quanto o meu de pastor e pregador do Evangelho. É espiritual do mesmo jeito, não tem distinção. Deus chama um para uma função, outro para outro. E aqui tem uma lição que eu quero trazer. Você não precisa ser pastor, missionário e obreiro para servir a Deus. Você pode servir a Deus na vocação em que Deus lhe chamou. Você foi chamado sendo padeiro, seja o melhor padeiro do mundo. Deus lhe chamou como sendo motorista de táxi, seja o melhor motorista do mundo. Se for de ônibus, puder melhorar um pouquinho, agradeço. Né? Se você for motorista de ônibus, né? Quando se converte, né? Dirige um pouquinho melhor, né? Respeite os carrinhos menores, né? E as motocicletas também. Então você pode servir a Deus em qualquer vocação. Você não tem que ser pastor, pregador, missionário, obreiro ou obreira. Não precisa.
cada um pode servir a Deus na vocação em que Deus o chamou, a não ser que Deus o chame especificamente para esse tipo de coisa. Eu quero, então, encorajar vocês terminando aqui, quero encorajar vocês a refletir sobre o que vocês ouviram aqui. Agradecer a Deus as circunstâncias e a condição em que você está. Eu sei que às vezes você pode estar aí dizendo, meu Deus, isso aqui não pode ser para mim, né? É porque o pastor não tem ideia da situação em que eu me encontro. Eu não sei, mas Deus sabe. E essa palavra está aqui, não fui eu que inventei. 3 vezes na passagem, Paulo diz a mesma coisa. Cada um permaneça, ele está faltando a palavra contente aqui, né? Cada um permaneça contente na vocação em que Deus lhe chamou. Se você puder mudar, mude. Mas se não, sirva a Deus com alegria. Eu não sei qual é a sua situação. Eu sei que tem pessoas que estão em condições difíceis. Eu não quero fazer pouco do sofrimento e da dificuldade de ninguém. Mas uma coisa eu sei, se isso está aqui na Bíblia, é porque Deus vai lhe dar a condição. Deus, pelo poder do Espírito Santo, vai encher seu coração de contentamento, de alegria. Você está solteiro, você pode servir a Deus solteiro. Sirva a Deus com isso. Fique feliz. Não fique pensando assim, eu só vou ser feliz se um dia casar. Por quê? Tem muita gente casada e infeliz, que gostaria de não ter casado, mas agora é tarde. Não é? E você foi chamado estando casado, não fique pensando em se separar, dizendo, eu vou servir a Deus melhor se eu me separar. Não, você pode servir a Deus casado, solteiro, viúvo, do jeito que Deus lhe chamou. Amém? Vamos orar? Senhor, nós confiamos na Tua promessa. Essa palavra foi lançada com base nessa promessa, de que o Senhor vai testificar dela nos corações. Eu quero orar por aqueles, ó Deus, que estão em situações e condições e vocações difíceis, angustiantes, talvez um emprego complicado, um subemprego, um desemprego, talvez um relacionamento difícil com o marido, com a esposa, talvez sofrendo preconceito racial, onde quer que se encontre, o bullying na escola, na universidade. O Senhor nos mostra de que maneira nós podemos florescer aonde o Senhor nos plantou, onde nós podemos dar fruto, onde o Senhor nos instalou, para que nós possamos Te servir não somente quando as coisas estão boas e bem, e que tudo corre a nosso contento, mas a Te servir em toda e qualquer situação. Obrigado pela Tua palavra. Enche-nos de alegria em Te servir. Em nome de Jesus. Amém.